Boa noite, tudo bem, gente? Eu sou Olavo Cavalheiro, sou o diretor de teatro do Clube Sírio. Estou muito feliz de estar aqui nesse novo projeto do clube, agora online, né? E, enfim, agradeço aí a audiência de vocês, espero que vocês curtam. Antes de mais nada, vou contar uma curiosidade para vocês. Os antigos árabes, eles sentavam para jogar papo fora, para conversar, e eles, enquanto faziam isso, eles fumavam arguilha e bebiam o arak, que é um destilado de anis, que é muito consumido nos países árabes. Foi daí que a gente pensou no nome do nosso programa, o Papo de Araque. Tá bom, gente? E é nessa levada que a gente quer trazer assuntos para vocês que são do interesse de todos nós. E hoje, claro, né? Infelizmente, né? Eu acho que um assunto que a gente realmente está vivendo muito é a Covid-19, o novo coronavírus, e por isso que a gente trouxe aqui uma convidada sim, super especial, uma honra poder falar com ela no nosso primeiro programa, que é a doutora Paula Capelano Daher, que ela é, passando rapidinho para vocês, então, um pouquinho do currículo dela. Ela é consultora médica em infectologia e microbiologia do Fleury Medicina e Saúde. Ela é médica assistente da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, e ela tem o doutorado em ciências pela Università degli Studi di Gênova, na Itália, e também pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Então eu vou trazer ela para o nosso papo aí, e mandem suas perguntas, tá, gente? O canal está aberto aqui e a gente vai colocando aí, na medida do possível, a gente tem uma hora, as perguntas de todo mundo. Então vamos trazer a doutora para o nosso papo. Olá, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite, né? E, na verdade, acho que uma parte do currículo aí que você não falou que é mais importante é que eu faço balé no clube, que, na verdade, foi daí que veio essa indicação pelas nossas amigas do balé, da professora Virgínia. Então, eu só quero agradecer a todo mundo e espero poder ajudar a todos nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Com certeza. Aliás, foi legal você ter falado isso, doutor, até para uma coisa também, esse projeto que é novo, né? Que é legal o pessoal saber. Os nossos convidados são sempre sócios, né? E eu acho que isso é um diferencial muito legal também. A gente vê quantos talentos incríveis e quantos profissionais super gabaritados tem dentro do clube, né? E a gente vai dar voz a essas pessoas e tirar as nossas dúvidas, enfim, né? Dar voz a quem tem dúvidas e a quem pode também passar alguma informação bacana para a gente. Então, obrigado mais uma vez, em nome do clube, em nome de todos nós aí, pela tua presença, tá bom? Bom, eu falei tudo certo, que eu falei lá no seu currículo, a parte que eu só repetir falar, né? A parte essa clube foi perfeita. Então tá bom, maravilha. Doutora, então assim, a primeira coisa que eu queria te perguntar é como surgiu, né, esse novo coronavírus? Existe essa conversa, essa teoria de que foi criado em laboratório, na China e tal. E aí, é real isso, não é? Como é que surgiu isso? Então, é uma história muito interessante, né? Na verdade, não é o primeiro coronavírus, acho que hoje, como todo mundo já sabe, né, não é o primeiro coronavírus que faz infecção em humano, né? Não é o primeiro coronavírus que faz infecção grave em humanos, e já tinha trabalhos publicados de virologistas que pesquisam vírus em morcego, principalmente, que teria a chance de ter essa nova epidemia. Então, o que aconteceu? Tem lá, o Han, que é essa região da China, onde foram detectados os primeiros casos, é uma região muito próxima de várias cavernas. Nessa região tem muitos morcegos, e a gente sabe que os morcegos, na verdade, são infectados com uma quantidade muito grande de vírus. A mesma maneira do que aconteceu com o SARS primeiro e com o MERS, que são outros coronavírus que já tiveram epidemias anteriores, esse coronavírus, o novo coronavírus, ele é muito similar ao vírus do morcego, e ele, na verdade, a gente chama de pulo, ele pulou de espécie. Tem algum outro animal aí no meio que fez esse pulo, porque, na verdade, ele não é 100% um vírus de morcego, ele é aproximadamente 90% um vírus de morcego, então ele é muito parecido, mas ele pulou, provavelmente, os primeiros artigos que surgiram falavam que tinha um pouquinho de cobra nesse vírus também, mas isso acabou não saindo, então tem algumas dúvidas, mas aí porque, assim, o MERS, por exemplo, ele tem o camelo como hospedeiro intermediário para depois chegar no homem. Então, esse vírus, ele tem um hospedeiro que ainda não está muito definido qual que foi, e
por aquelas condições que eu acho que todo mundo ouviu, daquele mercado que é chamado de mercado molhado lá na China, pela aquela venda dos animais selvagens, então, na verdade, também manipulação de carne fresca ali, começou a surgir esses primeiros casos. Então, isso ficou muito claro na China, que a primeira leva de uma pneumonia misteriosa ocorreu com frequentadores desse mercado. E aí, transmissão pessoa a pessoa, começou a se alastrar, primeiro na China, e vocês viram que Wuhan é uma cidade grande também, né? Wuhan é uma cidade como São Paulo, e daí começou a ir para os outros lugares. Então, na verdade, não tem nada dessa questão de vírus de laboratório, né? Assim, a explicação é essa mesmo. Tá certo. Então, bom, a gente ouve falar o novo coronavírus, né? Mas essa epidemia desse jeito que está acontecendo é uma coisa também a gente nunca viveu, né? Agora, o coronavírus já existia, é uma versão nova, é isso? A gente tem alguns coronavírus que dão infecção em humano, principalmente em crianças, e que a gente já detectava isso em alguns testes muito específicos para detecção de vírus. Então, assim, a gente tem coronavírus que circulam na nossa comunidade, mas que não tem esse tipo de comportamento, essa evolução, essa gravidade, mesmo porque eles já circulam entre a gente há muito tempo. E a gente tem também outros coronavírus, que nem o SARS, né, que foi o primeiro que deu realmente uma epidemia, mas essa epidemia acabou ficando por questões específicas do vírus mais circunscrita em algumas localidades, não chegou aqui do Brasil e não fez uma pandemia do jeito que fez dessa vez. Tá? Entendi. Doutora, por que chama Covid-19? Acho que tem muita gente que sabe, mas muita gente pode não saber exatamente, né, o porquê esse nome. Acho que uma coisa legal até que vocês colocaram a Covid, né? Porque Covid é a doença, né? Então, na verdade, é uma tradução do inglês, que é Coronavirus Disease 2019, né? O Acho que D. talvez é de disease. O que eu acho mais assim, na verdade, que é interessante é a questão corona, né? O nome corona, todo mundo já conhece a imagem do coronavírus, é por conta daquela coroa mesmo. Então, todas aquelas proteínas que se chamam spikes, elas fazem uma imagem que parece uma coroa, e daí vem esse nome de coronavírus. E uma coisa que a gente viu, esse negócio que você falou do nome, que para mim foi muito interessante, começou a se chamar coronavírus, né? Eu acho que para todo mundo. E o vírus, novo coronavírus 2019. E aí depois, na verdade, a sociedade que dá nome aos vírus, que faz essa taxonomia, mudou e o vírus hoje chama SARS-CoV-2. Porque a gente percebeu que esse novo vírus é muito parecido com aquele vírus do SARS. Então, na verdade, colocaram o nome de SARS-CoV-2. Então, esse é o nome do vírus atual e o nome da doença é Covid-19. Perfeito. Muito bom. Bom, agora acho que começa realmente um assunto que é da preocupação das pessoas, né? De detectar, de entender os sintomas e tal. Então, a primeira coisa, assim, como que a gente diferencia uma gripe comum? Porque até eu acho no início, muita gente que eu conheço ficou bem preocupada, assim, bem aflita. Nossa, eu tô espirrando, é o Covid. Então, assim, Covid, né? Então, como a gente distinguir uma gripe comum da Covid? Tem alguma coisa principal que a gente possa... Tem alguns sintomas mais específicos, mas tem sim alguns sintomas específicos, eu vou falar, mas antes de falar que dá para distinguir clinicamente, na verdade, a COVID ela tem um espectro de sintomas, de presenças clínicas que é muito peculiar. Então, você pode ter até só uma dor de cabeça, um pouquinho de tosse, como um quadro mais importante. O que chama atenção em relação à influenza, que é que é a outra síndrome gripal que a gente está acostumada, é que a COVID ela é uma doença, a gente fala que é uma gripe seca. Então, ela tem uma tosse mais seca, ela não é uma tosse tão produtiva, que nem a gente costuma ver na influenza. Tem um sintoma que todo mundo começou a falar, que é a alteração do olfato, né, diminuição do olfato, a anosmia, alteração do paladar, isso é muito mais frequente. Na verdade, a alteração do olfato tem se tornado bem característica dessa doença. E outras coisas mais importantes, ela tem um cansaço que costuma ser muito maior. Quando ela tem um quadro clínico mais importante, ela tem um cansaço maior do que a influenza. E outra coisa que a gente não costuma ver na influenza, ela tem dois picos. Ela tem um pico inicial, que é uma fase mais de replicação do vírus, uma fase com febre, e depois ela pode ter, na verdade, um segundo momento, que é do sétimo até o 10º dia,
que a gente tem chamado de fase inflamatória, e que aí pode ter uma nova piora dos sintomas. Então, ela também pode ter esse comportamento de um quadro clínico inicial mais brando e depois uma piora, mesmo com uma melhora nesse intervalo, que também é algo que a gente não costuma ver na influenza. Acho que essas são as principais diferenças, mas não dá para a gente clinicamente falar, hoje tenho certeza que estou com influenza, não, tenho certeza que estou com Covid. Isso, de fato, não existe. A anosmia, a alteração do olfato, leva muito mais para o Covid, sim, isso é até publicado. Tá. E, bom, e o que a gente deve fazer, se a gente acha que está, né, com a Covid, essa questão do olfato e tal, procura o médico direto, fica em casa, vai no hospital, como que a gente deve proceder? Eu acho que todo mundo teve muito medo de ir para o hospital no momento que o vírus ainda não estava circulando na comunidade, né, e ter essa questão da aquisição no hospital, né. Na verdade, os hospitais têm as dificuldades de atendimento, mas eu acho que todo mundo que tem um sintoma, que suspeite, tem que ter um contato médico, pelo menos. O que a gente tem visto hoje é que a telemedicina ganhou um caminho, um espaço que antes não tinha, e vários colegas estão acompanhando pacientes em casa por telefone, ligando, conversando, pedindo para fazer exame no laboratório, vendo o retorno. Então, eu acho que não existe não ter contato médico. Eu acho que mesmo que o médico fale, fique em casa, começa com contato médico, se você tem dúvida que você esteja com a doença. Perfeito. Eu acho que uma coisa, doutora, que preocupa também muitas pessoas, porque vem pesquisas e orientações da OMS diferentes, às vezes, e tal. E eu lembro que teve aquela questão do ibuprofeno, se eu não me engano, no início, que podia Passou, dar algum né? problema, não, que passou, exato. Eu acho que isso preocupa, às vezes, pessoas que já têm alguma doença pré-existente, que tomam medicação para, né, para alguma doença que já tem. Se ela é diagnosticada, deve suspender esses medicamentos ou não, se deve seguir tomando, ou se vai depender aí realmente, como você falou, o importante é ter o contato médico. Essa pergunta é super importante. Logo no começo da pandemia, eu participei de algumas falas e eu lembro de uma que tinha um cardiologista conversando e ele falou o mais importante, porque tem essa questão de que o hipertenso é um fator de risco, né, para a gravidade da doença. E que o mais importante é o paciente que já toma remédio continuar tomando as suas medicações, né? Então, apesar do isolamento, apesar de estar fora de casa, quem tem alteração dos níveis glicêmicos, quem tem diabetes, comer direito, quem tem hipertensão, tomar sua medicação adequadamente, quem tem alteração de tireoide, continuar tomando seu remédio. Então, é fundamental manter o equilíbrio da doença de base, até para um controle maior da doença viral, caso ela venha a surgir, né? Então, essa pergunta, ela parece simples, mas ela é fundamental. E para as grávidas, grávida, recém-nascido, estão também mais vulneráveis? E já aproveito emendar também, qual é o grupo de risco, né? A gente fala, ouve muito isso, o que seria esse grupo de risco? A gestante já, a gente sabe que, na verdade, a gestante já tem uma questão de imunidade um pouco diferente, né? Então, as gestantes sempre foram tratadas com um grupo particular de maior cuidado, mas a gente tem visto realmente alguns recém-nascidos com exames positivos. Ainda tem descrição da doença em alguns recém-nascidos, mas na verdade, não é para aquilo que a gente mais comenta em relação ao fator de risco e etc. Tem cuidados específicos para serem feitos nessas situações em relação à gestante que está positiva próxima do parto, para, na verdade, proteger a criança, mas isso não é uma coisa tão comum. São raros os casos que a gente tem visto nesse sentido. Os grupos de risco são aqueles que são bastante comentados na mídia e pela OMS, que são pacientes cardiopáticos. Primeiro, a idade. Antes de tudo, a idade. Acima de 60 anos, em alguns lugares acima de 65, mas os pacientes idosos, eles são mais suscetíveis à complicação. E depois a gente tem cardiopatias, diabéticos, obesos, hipertensos, e aí vem essas outras comorbidades que também funcionam como fatores de risco. Asmáticos, doenças pulmonares prévias, né? Então, esses também acabam apresentando um maior risco de complicação da doença.
Tá ok. Eu coloquei aqui na tela também, até já falar para o pessoal que está assistindo, que é o nosso primeiro programa, então o pessoal ainda não sabe muito bem como é que funciona. Essa pergunta das grávidas recém-nascidos foi o Célio que fez, está aqui na tela, né, o nome dele. Então, o pessoal que está assistindo aí, manda aqui através dos comentários a sua pergunta, que a gente vai colocando aqui no papo também, tá bom? Coisas específicas, de repente tem a ver com a tua realidade aí, ou enfim, que possa servir para outras pessoas também, tá bom? Tem muita gente te elogiando aqui, doutora, parabéns, que aula, e é isso, também já tô super... Deve ser as meninas do balé, né? Vê se não é as meninas do balé, que deve ser. Ana Cristina, Tô brincando, não precisa falar, não. no meio de me arriscar a falar os sobrenomes das pessoas, falar tudo errado. Mas o pessoal tá elogiando, e eu tenho certeza que não é só o pessoal do balé, não. Tem muita gente, e é uma aula mesmo, né? É uma oportunidade muito legal, porque a gente tem, né, essas informações muitas vezes pela TV e tal, mas a gente tem a oportunidade de perguntar também, muitas vezes, dúvidas mais pessoais nossas, né? E de ouvir com tanto detalhamento, assim, de uma pessoa né, tão gabaritada para falar, né? Doutora, bom, qual que é o tempo de incubação, né, do vírus, né? No momento que você contrai a doença, infectado, até o momento que você realmente começa a ter algum sintoma? O tempo, a mediana são 5 dias de tempo de incubação. Então, entre o contágio e o início dos sintomas, né? Os estudos lá da China mostram que até o 11º dia, quase 97%, 98% dos pacientes vão ter sintomas. Então, a gente fala que, na verdade, é de 7 a 10 dias, para garantir, para ter um tempo maior aí, para garantir que, na verdade, a gente não fale que é 5 dias e o paciente vem apresentar no 7º dia. Então, a gente fala de 7 a 10 dias, né? Mas a mediana é 5, então, na verdade, assim, provavelmente, após o contágio, vai ser depois da primeira semana que o paciente vai começar a apresentar sintomas, se é que o paciente vai vir a ter sintomas, né? E aí, isso também é uma coisa interessante que você perguntou em relação às curvas, porque a gente fica falando de curva, então como a curva sobe, a curva desce, tudo que a gente está vendo hoje é um reflexo de alguma coisa que aconteceu anteriormente, porque a gente tem, na verdade, esse contágio que vamos colocar ali uma semana, pelo menos, de incubação, depois a gente tem, na verdade, essa primeira semana de doença, que seria uma semana mais de replicação viral, então com sintomas não tão graves, e depois a gente tem uma piora, e daí essa piora é onde a gente está. Os pacientes que vão para cuidados intensivos, eles costumam ir nesse período. E aí depois a gente vai ver, então, outros desfechos, né? Ou cura, etc. Então, quando a gente fala de diagnóstico, a gente tem sempre que lembrar que esse diagnóstico está sendo feito pelo menos nessa primeira semana de sintomas. Isso reflete pelo menos uns 10 dias, 10, 14 dias em relação a esse contágio. Então, quando a gente começa a ver uma curva descer, quer dizer que lá atrás começou a ter redução de transmissão. Não é uma coisa imediata. E tem muito a ver com isso que você perguntou mesmo, com o tempo de incubação e o momento do diagnóstico. Isso também, claro, vai refletir qualquer medida de política pública e tal, que a gente não vai ver imediato, talvez. Não vem imediato. E isso também a gente pode, baseado nisso que você falou, entender que você pode já estar infectado até 4 dias infectado e nem saber. Por isso que é complicado você sair, eu tô bem e tal, e não tomar as devidas, né, precauções, porque você pode realmente transmitir mesmo sem estar com sintoma. Então, isso é um dos motivos que tornou essa questão do uso da máscara, né? Porque, se você for lembrar, a gente não tem culturalmente o uso da máscara em rua, a gente não tem essa questão. E mesmo nós, médicos, logo no início, aqui no Brasil, ninguém ficou falando use máscara na rua, né? Agora, entendendo essa questão do tempo de incubação, da possível transmissão de pessoas assintomáticas, olhando como que os países do Oriente conseguiram controlar a epidemia nos seus países, veio essa recomendação que a gente fala que é o uso de máscara universal, que é a pessoa que usa a máscara para, caso ela esteja transmitindo, não transmitir para o outro, e a pessoa também usa a máscara, porque se o outro estiver transmitindo, diminui mais a chance dela pegar. Então, é uma questão de que eu uso máscara, eu protejo você, e você usa máscara, você me protege. A gente se protege com os dois usando máscara, né?
Então, por isso que veio essa recomendação, que é algo diferente. Aqui para o Brasil, é culturalmente completamente diferente, mas que, de fato, faz sentido nesse momento, para a gente tentar essa redução de transmissão. É legal você ter falado isso, porque ainda eu acho que gera muita dúvida nas pessoas. Eu mesmo, no início, eu defendia muito, até com a minha mãe e tal, falava, não, mãe, não sai de máscara, porque a orientação era essa no início, né? Agora isso mudou, mas eu acho que tem um pouco de dúvida também, exatamente o porquê. Assim, eu vou sair de máscara para eu não transmitir, eu vou sair de máscara para me proteger de quem está, para as duas coisas. A máscara tem um tempo de eficácia, então isso acho que é um lugar ainda também meio confuso para as pessoas, né? A gente não tem uma máscara só, né? A gente tem vários tipos de máscara, né? Se a gente for... Acho que a gente tem que separar um pouco aquelas que são de usos do serviço de saúde, então, que a gente chama de máscara cirúrgica ou da máscara N95, que com essa questão de escassez de insumos, é interessante que elas fiquem mais reservadas para o ambiente onde a gente sabe que tem doentes positivos, né? Então, seria para o ambiente hospitalar, para o ambiente das instituições de saúde. Agora, quando a gente vê a máscara de pano, que é o que a grande maioria está usando, que é o uso social, a grande maioria é máscara de pano. Uma máscara de pano com tecido duplo, de algodão, assim, ela vai conferir uma certa proteção, menor do que as outras máscaras, mas se ela for usada por todo mundo, essa questão da proteção conjunta, comum, isso se soma. Então, passa a ser segura essa questão do uso da máscara de pano socialmente, visto que quem está doente ou quem pode vir transmitir também está usando. Então, diminui, sem dúvida nenhuma, a questão da transmissão do vírus na comunidade também, né? Eu acho que está bem claro isso, que pelo menos a recomendação é de que se você está em algum ambiente social, você deveria usar uma máscara, né? É isso. Legal, doutora, perfeito. Agora, já está Tem chegando mais pergunta recomendações, aqui. desculpa, tem recomendação de máscara, assim, criança com menor de 2 anos não deve usar. Pessoas que não são capazes de retirar a máscara também não devem usar. Então, se você tem alguém que não tem essa possibilidade, estou me sentindo mal com a máscara, quero tirar, essa pessoa não deve usar a máscara. Então, é claro que Pode tudo tem que acabar ser aí olhado. o vírus ao nariz, ao olho, é isso? Não, é que assim, imagina que você tem uma pessoa que tem, por acaso, algum problema com mobilidade, né? É complicado você colocar uma máscara nessa pessoa para ela andar, se ela se sentir mal, ela não vai conseguir tirar. É o mesmo motivo para uma criança menor que 2 anos. Se essa criança consegue tirar a máscara ou não, como é que ela manipula com isso? Então, essa criança pequena também não tem recomendação de usar, mas nós adultos, no geral, temos sim. E também sobre tirar e colocar, acho que tem aquela questão também da maneira certa de fazer, né? Porque se você tira, você leva a mão ao rosto para tirar, você já também não adiantou de nada, né? Dizem que é por aqui, né? Pelo elástico, é isso? É assim, a gente sempre pensa em infectologia, você sempre vai você sempre tenta tocar limpo para sujo, né, que a gente fala. Então, quando a gente vai tirar a paramentação também, é do mais limpo para o mais sujo, né, como aqui a máscara, essa parte da frente, é a área que está exposta, caso alguém tussa, caso venha algum vírus, essa seria a área mais suja da máscara. Então, a retirada realmente é por aqui, né. As máscaras de panos, elas devem ser lavadas e depois reutilizadas. Por exemplo, quando a gente vai tirar uma máscara cirúrgica, você vai tirar por aqui, aí você vai fechar ela de uma maneira que a parte de fora fique interna para depois você descartar. Então, é sempre tentando pensar onde é mais limpo e onde pode vir a ser mais sujo para evitar a contaminação. Eu acho que com o uso de máscara em comunidade, isso também é um pouco diferente do que o uso de máscara em hospital, né? Que você está realmente em contato. Mas realmente não deve ficar tocando na face da máscara, você tem razão. E a máscara de pano, você falou que tem que lavar e tal, né? Com qual frequência? Assim, sempre que sai pra rua tem que lavar? Ou não? Pode ser de... Olha, a máscara, assim, tem coisas, assim, é claro, quanto mais você lavar, melhor, né? Por isso que você não vai ter só uma, teoricamente, né? Se ela ficou úmida, é interessante que você lave. Então, depende um pouco do tempo que você usou. Se você chegou a usar sei lá, foi caminhar de máscara, a sua máscara está úmida, é interessante que você lave. Se você usou, foi rapidinho para o mercado, voltou e já guardou, aí é diferente. Você pode deixar ela arejando só e reutilizar, né?
Se você puder lavar, é interessante sim. E lavar com água e sabão e deixar secando. Perfeito. Eu queria até aproveitar aqui, tem bastante gente entrando, está subindo bastante aí o número de visualizações, estou super feliz, eu sei que a doutora também não é à toa, porque realmente é um assunto que todo mundo quer saber, e está vindo com muita qualidade as informações. Só pedir, gente, quem está chegando agora, tem algumas coisas que já foram faladas, por exemplo, o risco para grávidas, os sintomas que a gente sente para, né, quais são os sintomas para procurar o hospital e tal. Os programas, eles ficam gravados, eles ficam disponíveis nas redes sociais do clube, tá? Então, se você está chegando agora, não se preocupa que se você perdeu isso, dá para assistir depois, volta lá, que vai estar tudo lá, tá bom? E também, bom, tá chegando outras perguntas aqui que a gente vai colocar na tela. Eu só queria fazer mais uma pergunta, porque uma coisa que eu acho muito intrigante desse vírus especificamente é que ele sobrevive a tudo, assim, a qualquer temperatura, qualquer umidade. Como que acontece isso? É normal? Já houve antes uma pandemia, um vírus que sobreviveu ao mundo? Ele não é tão assim, né? Que ele está acabando. Ele é um vírus, é um vírus com uma camadinha, uma membrana, tem um núcleo muito grande, tem bastante proteína, mas ele é um vírus RNA. Então, um vírus RNA, né? O material genético dele é RNA. Ele não é tão assim, tão forte, tão resistente. Agora, realmente, a gente viu, saíram estudos logo no começo, que ele sobrevive a 24 horas em papelão, ele sobrevive até 3 dias em algum material como plástico, metal. Agora, não é por isso, na verdade, isso até já saiu o CDC recentemente. O CDC é o órgão americano, né, que fala das doenças transmissíveis. Ele publicou recentemente que esse não é o grande motivo de transmissão do vírus. Esse vírus, ele conseguiu se espalhar dessa maneira porque a transmissão pessoa a pessoa realmente é eficaz, uma vez que a gente é totalmente suscetível. A gente não teve contato com ele anteriormente, então nós somos, a princípio, muito suscetíveis. Eu posso até falar depois, talvez mude um pouco, mas a princípio somos todos suscetíveis. Ele tem, acho que todo mundo já ouviu falar esse negócio do R0, que é com a chance do vírus se contaminar uma ou duas pessoas. Ele tem uma taxa de infecção que uma pessoa pode infectar de 2 a 3 pessoas, né? Então, se você for imaginar, isso faz com que as infecções venham numa progressão geométrica, porque uma infecta 3, desses 3, cada um pode infectar mais 3, e aí esse é o grande motivo para ele estar tão espalhado. A principal transmissão é por secreção de vias aéreas superiores. Então, é o espirro, a tosse, a mão suja, o contato com o olho, boca e nariz. Tem uma pergunta aqui que fala por que eu não tenho contaminação pelo ouvido. Eu ia colocar Na logo verdade, da membrana, né? A gente pensa, na verdade, que a gente tem... vou dar um beijinho para a Cleide. Aí por não ter contaminação, porque a gente não tem mucosa aqui exposta. Então, na verdade, a gente está falando de mucosa de boca, mucosa de nariz, mucosa de olhos, dos olhos, que isso facilita a penetração do caminho, vírus. A mucosa seria Exatamente. transporte do vírus. É uma porta de entrada, né? Seria a porta de entrada do vírus. Aí, aproveitando até o gancho na pergunta da Cleide, o vírus está no... Porque também uma coisa que se disse, então, se o vírus está no ar, né? Se ele está só na superfície ou se ele é um vírus leve, né? Que diz que fica no ar. Você sabe que essa pergunta, eu fui no meio, né? Porque a gente lê tanta coisa, mas para mim a melhor resposta veio de algumas coisas que eu li dos Estados Unidos que falavam de uma engenheira aeroespacial que ficou analisando quanto que realmente esse vírus ficaria no ar. Por exemplo, estou andando na rua. Se esse vírus ficar aqui, eu tenho chance de respirar e pegar esse vírus, né? E aí tem grandes explicações que, na verdade, ele é um vírus leve, se é para usar esse termo, né, para ficar mais fácil, e que só o próprio caminhar, como a quantidade de vírus que tem no ar não é uma coisa enorme, só o próprio caminhar faz com que ele passe, e isso não é
tido como um risco importante. Então, essa questão do vírus no ar, desculpa, fora de um ambiente hospitalar, onde tem realmente procedimentos que esse vírus pode fazer aerolização, ele pode se transformar em aerossol. Aí é outro contexto, mas num contexto de sair na rua, teoricamente, esse vírus ele não vai ficar ali esperando a gente passar para entrar e fazer a contaminação, né? Fora que outro contexto é o contexto, por exemplo, quando você tem que entubar um doente, quando o paciente está fazendo outro tipo de ventilação, e aí você pode realmente fazer aerossóis, e aí você tem mais partículas dispersas, e por isso que nos hospitais a gente tem que usar aquela N95, que é uma máscara que protege mais, tá? Aproveitando, então, que você falou da máscara de novo, tem uma questão do William aqui, que eu quero colocar na tela, e aproveitar, antes de você responder, doutora, aproveitar e agradecer o Will também, o William Cabariti, que está fazendo esse projeto comigo, né? O Will, ele é o coordenador do teatro, e aí a gente teve essa ideia, conversamos com o Gabriel Saeg também, fica aqui meu agradecimento, e que é o nosso diretor cultural do clube, que apoiou a ideia, e o Wilson e ele, a gente impossível fazer isso aqui acontecer. Então, fica o agradecimento, o Will é parte total do projeto. E aí, a pergunta dele, né, que ele falou, hoje eu li que o uso da máscara diminui o nível de oxigênio, pode fazer mal, sei lá, se você ficar muito... Então, na verdade, se você for pensar, todos os médicos estão usando essa máscara N95, e até tem fotos bem... assim, até difíceis de ver em relação a Nova York, principalmente, que é o uso dessa N95 por um tempo tão grande que os médicos fazem escara, fazem machucado aqui, fazem machucado em todo o local onde essa N95, e na verdade isso não leva a uma redução da respiração, uma redução de O2. Então, essas máscaras que a gente está falando de uso social, que seria a máscara de pano, de fato elas não vão levar a uma redução importante da respiração, do nível de oxigênio, que se justifique o não uso. É pior não usar, no caso, né? Com tudo que está acontecendo, né? Bom, eu vou tentar dar uma focada nas perguntas aqui. A gente já passou 34 minutos já, quando a conversa é boa, ela voa, né? Então, só para a gente poder atender ao máximo, né? O pessoal que está perguntando. Aqui, ó, vou colocar aqui na tela, Carmosina. Ela falou: a minha filha ficou sem sentir o gosto de alimento e sem sentir cheiro por mais ou menos 30 dias e muita tosse, porém não teve febre. Será que teve a Covid? Nunca fez o teste. E aí? Assim, é o que a gente tinha conversado, né? Essa questão do cheiro sugere bastante a Covid. O que hoje a gente tem outros testes que dá para tentar responder se ela teve ou não teve a Covid, né? Então, acho que a gente, quando pensa em fazer diagnóstico da Covid, a gente pensa de duas maneiras. Você pensa, né, estou com a doença, estou com o sintoma, qual vai ser o teste que eu vou fazer? Ou, já tive? Então, lá atrás, hoje tem os testes sorológicos, que você pode buscar e tentar ver se você tem ou não os anticorpos, e aí vai falar, eu tenho anticorpo, então aquilo que eu tive lá realmente foi a Covid, né? A única questão e essa questão do anticorpo também não se comporta como as outras doenças, né? O que a gente tem visto é que a formação de anticorpo, ela é muito mais lenta, principalmente em quem tem sintoma leve, assim, que nem esse descrito, que é uma pessoa que não precisou ser internada. Então, sempre recomendado que se faça depois de algum tempo desses sintomas, para que aquele resultado realmente reflita se você teve ou não a doença, né? Para você tentar, a gente chama isso de sensibilidade, para você otimizar a sensibilidade do teste, é interessante que você espere um período, atualmente de 3 semanas a 1 mês, tá? Daquele sintoma que você teve, para fazer o teste, para falar, olha, tive ou não tive Covid naquele período. Isso para as pessoas que tiveram sintomas leves, tá? Ok. Então, aproveitando o gancho, eu coloquei a pergunta do Pedro, que é aqui, meu pai, né? Pedro Cavaleiro, mesmo sobrenome. Obrigado pelo prestígio, o pai de estar assistindo aqui. Ele está perguntando, então, se o melhor teste, né, para a gente saber se adquiriu, é o RT-PCR, que é aquele do cotonete? Esse, não? No SUAB, Na verdade, esse teste que ele está falando é o padrão ouro, então é o melhor para fazer o diagnóstico da doença na fase de doença, enquanto, na verdade, o paciente ainda está sintomático. Então, o RT-PCR, é uma pesquisa genética do vírus, então aquela história de que pesquisa o RNA do vírus, normalmente faz SUAB de nasofaringe e orofaringe,
e isso define se você tem ou não a presença do vírus nesse material, nessa secreção. Para ver imunidade, são os testes sorológicos, aquele que eu tinha comentado antes, né? Que aí vai pesquisar anticorpos. E aí os anticorpos de imunidade que a gente chama são os anticorpos da classe IgG. Aí você tendo uma IgG positiva, você pode imaginar que você já teve contato. Agora, imunidade é um passo adiante ainda, não sei se a gente vai até lá, Olavo, porque assim, imunidade é a gente falar que esse anticorpo que a gente encontrou, de fato, vai te deixar imune até a doença de novo, né? E isso é um conhecimento que a gente está adquirindo. Eu tenho que falar bem assim, porque a gente também não tem essa certeza ainda. Se eu já Exatamente. tive. A gente não tinha, assim, agora tem surgido cada vez mais artigos mesmos, né? Então, a gente também tem essa questão de que, como a epidemia chegou nos Estados Unidos antes, tem muita coisa dos Estados Unidos que está sendo publicada agora, e que provavelmente é isso mesmo. Esses anticorpos IgG conferem uma imunidade e provavelmente não vai ter doença de novo. A gente ainda não sabe quanto tempo isso dura. Se fez esse IgG, vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? A gente sabe pelo SARS, na verdade, que pode ter um tempo longo de duração aí, por exemplo, uns 3 anos de duração, mas a gente não dá para falar que teve e vai ser para sempre, tá? Essa imunidade adquirida pela própria doença. Por isso a questão de que, com certeza, tem aí as perguntas da vacina, né? Eu mesmo, eu ia perguntar lá na frente, eu vou adiantar, porque H1N1 a gente tem que tomar todo ano, porque tem mutações e tal. Eu já vi que tem pesquisas aí que dizem que também já foram encontradas mutações nesse vírus, Sim. né, na Covid. Então isso pode significar que a gente também vai ter que se vacinar todo ano, e também pegou não está para sempre imunizado? As mutações até agora descritas são mutações mais pontuais, que não fazem uma mudança importante, tanto em termos de diagnóstico, porque, por exemplo, o H1N1, a gente tem, às vezes, até que tomar cuidado com os testes, a gente tem algumas questões de sensibilidade. Então, tudo que mutou, todas as mutações que o SARS-CoV-2 fez até agora, não são suficientes para esse tipo de mudança, né? A questão é que a gente ainda não sabe também quanto tempo vai durar a imunidade. Então, independente da mutação, a gente não sabe essas vacinas que vão surgir. Qual é o nível de imunidade, de grau de anticorpo e de duração desses anticorpos, para a gente saber se tem necessidade ou não de revacinação. E a gente imagina que esse vírus talvez realmente fique circulando na comunidade, né? A gente não tem, infelizmente, a gente não tem essa esperança de que ele tenha vindo, que nem o outro SARS, e foi embora. A gente acha que ele se espalhou de tal maneira que provavelmente ele ainda vai ficar na comunidade. Então, vai depender muito do quão robusta vai ser essa resposta que a gente vai ter às vacinas, para saber quanto tempo vai durar. Certo. Bom, tem a pergunta da Denise aqui que eu coloquei na tela. Existem sequelas já registradas? Da doença grave, né? Que eu acho que é isso que ela deve estar perguntando, né? Se fosse cura, né? Acho que chega no Então, assim, a doença grave, ela leva aos pacientes, a doença grave que o paciente chega a ser entubado, né? E fica em ventilação mecânica na UTI, a gente ainda não sabe as sequelas, mas se a gente for pensar o que a gente viu, por exemplo, da influenza, de outras doenças, talvez tenham sequelas pulmonares, né? Ainda é muito cedo, a gente ainda não tem tanta descrição de quais são essas sequelas que podem ter. A princípio, a primeira assim, que a gente pensa, mais importante, é essa questão de quem ficou mais tempo em ventilação mecânica, talvez tenha alguma sequela pulmonar, mas isso também não é descrito quanto, porque tudo depende muito do quanto o paciente tinha antes de entrar naquela situação, né? Porque às vezes tem uma sequela, mas isso não representa que tenha de fato uma redução de capacidade pulmonar, depende muito do que ele tinha previamente em relação à doença. Bom, tem a pergunta aqui da Mariana, que é minha irmã, família em peso aí. Nossa, né? Estão te ajudando. Tá vendo? Deixa eu ver se meu marido. Será que o Samir não vai fazer pergunta também? Mas nem precisa. É claro que a gente antes avisou a família e falou: ó, fica ligado lá que se ninguém mandar pergunta, você manda pergunta. Mas tem muita pergunta. Até peço desculpa, vou chegar em todo mundo. Mas... Só tá. Amarra, porque o pessoal. Ele está fazendo só a pergunta da família. Ele só está fazendo a pergunta da família. Porque amarrou no tema, né? A gente tá falando de sequela e tudo dos testes. E a minha irmã, a Mariana, ela teve agora, recentemente, né?
E aí ela quer saber por quanto tempo ela pode transmitir. E eu também quero, né? Porque a minha irmã está perto da gente. Por quanto tempo ainda transmite? E transmite, não só por quanto tempo, mas... Essa pergunta não é tão simples. A princípio, quem tem doença leve, de novo, tá? Sempre pensando nos sintomas. Acho que a sua irmã deve ter tido uma doença branda, provavelmente, né? E, a princípio, depois do 14º dia, não tem mais transmissão, tá? A gente tem uma questão aí, tem principalmente médicos, né, que vão voltar para o hospital, e aí coletam PCR, aquele que seu pai perguntou, o RT-PCR, e às vezes esse PCR vem positivo mesmo depois do 14º dia, e aí a grande questão é o que isso representa. Se essa positividade desse teste, depois desse período das 2 semanas de doença, representa transmissibilidade ou não. E, de novo, é uma doença nova e tudo a gente está aprendendo. Então, agora tem alguns relatos, e tem artigo, e tem literatura mostrando que isso pode ser só um resquício do vírus e que não necessariamente o fato de você ter esse RT-PCR com cargas virais muito baixas, depois de 2 semanas de doença, na verdade, desculpa, depois de pelo menos 3 dias de recuperação em relação aos sintomas e febre, que isso representa transmissibilidade. Então, doença branda são pelo menos 14 dias e conferindo essa questão de pelo menos 3 dias sem sintomas. Uhum. Tá? Então, Doenças assim, mais graves, pacientes que ficaram internados, pacientes imunossuprimidos, isso pode mudar um pouco essa regra que eu estou te falando, né? Essa questão. Uhum. Então, para a pessoa saber que ela está livre da doença é pelo tempo mesmo, ou pelos sintomas. Exatamente. A primeira coisa é o sintoma, né? Então, a melhora. E aí, respeitar essa questão do isolamento de 14 dias para quem tem a doença, para ter certeza que vai poder sair sem transmitir, né? E aí, esses são os fatores mais importantes. Perfeito. Bom, vamos lá então agora virar um pouquinho o tema, né? A prevenção. Também a gente ouve muita coisa, a gente não sabe o que é exagero, o que é mito, o que é real. Então tem a questão da roupa, né? Quando a gente vai para a rua, claro, as pessoas que podem estão ficando em casa. Quero saber a tua opinião daqui a pouco sobre isso também, sobre o isolamento, horizontal, vertical, todas as possibilidades. Isso é bem polêmico, mas assim, as pessoas estão tentando ficar em casa e quem sai, quem precisa sair, o que deve fazer com a roupa quando chega em casa, quais são as prevenções, tem a questão de lavar a mão, do álcool, a gente já sabe isso, mas assim, e aí, né, em casa? Fui, voltei, o que acontece? Essa é uma pergunta talvez até um pouco difícil, né, de falar alguma recomendação médica, porque isso não tem na literatura, né, e a gente sempre gosta de falar uma recomendação médica quando tem algo escrito e balizado lá, então acaba ficando mais uma opinião pessoal, né. Que nem eu te falei aquele momento que eu fui ler sobre a engenheira aeroespacial, de quanto que o vírus está circulando, né? Então, nesse sentido, né, essa literatura não médica, vou dizer assim, a chance de você pegar um vírus andando na rua, que se não tiver alguém tossindo nas suas costas, né, é muito pequena. Acho que é completamente diferente, por exemplo, se você vai ao hospital e aí você está num ambiente onde você sabe que tem muita gente que tem realmente o vírus. Aí é outro cenário. Aí essa roupa, ela tem que, assim, tem até a roupa privativa que tem que ficar no hospital mesmo. Mesmo que você troque de roupa privativa, você vem com a sua roupa para casa, essa roupa vai direto para a máquina de lavar, né? Uhum. Agora, não necessariamente a roupa que você usou sem um contato mais próximo com as pessoas, ela está infectada porque você saiu na rua. A gente não está admitindo, a gente não tem essa confirmação do vírus presente no ar, na rua, né? A grande questão é o contato com as pessoas. Agora assim, tem gente que está super preocupada com essas coisas, né? Então, se a gente for querer ser o máximo cuidadoso, tem sempre aquela questão de que a gente sabe que talvez, né? Como tem aquele estudo que falou que o vírus dura 24 horas em papelão, e aí, talvez na roupa seja mais ou menos igual. Então, tem muita gente que realmente é gente que tem fator de risco, que são os mais vulneráveis e que estão com medo das encomendas, de tudo. Então, uma maneira então tá bom, eu vou tirar minha roupa, ela vai ficar num canto 24 horas descansando,
e eu só vou usar depois disso. Essa é uma maneira, né? E não, na verdade, trazer lá para dentro de casa, e não, na verdade, colocar ela no... A gente não tem certeza, então... Eu acho que, na verdade, a gente também não pode exagerar muito, porque senão as pessoas ficam cada vez mais... já é difícil a quarentena, já é difícil o isolamento, se a gente também começa a ficar com medos excessivos, fica difícil, a gente começa a adquirir outras neuroses, né? É muito complicado, né? Então, eu acho que o principal é a questão de você sai na rua e você vê qual é o tipo de exposição que você teve em relação àquilo, né? Se foi uma saída rápida, se não teve muito problema, não teria tanto problema. Os sapatos é um pouco diferente. Acho que o sapato assim, a gente já sabe que sapato, bactéria vem para casa mesmo pelo sapato, outros agentes. Então, o sapato, eu acho que sapato para sair é uma coisa, e ficar dentro de casa, eu acho que teria que ficar ou com sapatos dentro de casa, com algum calçado limpo, né? Agora, a roupa, acho que... Tá? Aí tem, então, a pergunta aqui da Patrícia, ela fala, como devemos realizar a limpeza adequada de frutas, verduras, embalagens, né? Tem a roupa, e aí, que a gente compra, traz para casa, né? Também é a mesma lógica, ou é bom aí dar... Então, isso foi bom, que foi essa coisa que o CDC falou, né? Que na verdade não tem documentação de que essas superfícies contaminadas, supostamente contaminadas, sejam o principal vetor de transmissão do vírus, né? Eu acho que a gente tem alguns hábitos de higiene que a gente não fazia antes, porque a gente não se cuidava tanto, não prestava tanta atenção, que a gente vai acabar adquirindo, né? Então, por exemplo, essa questão de você descartar as embalagens dos produtos que chegam, acho que é uma coisa até saudável, né? Você descarta, logo, pronto, lava os alimentos, lava o que você puder lavar e guarda já limpo, né? Então, talvez eu acho que tem alguns hábitos aí que são salutares. Agora, é muito importante que a gente lembre que a principal forma de contágio da doença é contato com secreção contaminada. Olhos, boca e nariz, né? A gente também... ouvido, a gente aprendeu e não isso os aí. ouvidos. Né? E a questão que você falou aqui, mas que eu acho que sempre é bom reforçar, que é a questão de lavagem das mãos ou higienização com álcool gel. Sim. Tá? E a água e sabão é tão eficiente quanto o álcool gel? E se eu estou em casa, não preciso ficar usando álcool? Não, é tão eficiente quanto. E uma coisa que agora a gente não está falando isso na pandemia, a gente, na verdade, o álcool gel é tão mais simples de usar, mas a lavagem com água e sabão tem uma questão da sujidade também, né? Se você está com a mão suja, é sempre importante lavar as mãos, né? Porque tem essa questão que a sujidade você consegue retirar com a água e sabão e você não tira isso com o álcool gel, né? Ó, tem uma pergunta do meu cunhado e da minha irmã também. Eu vou colocar do seu cunhado aqui, até em resposta, né? Eu vi que não é só... Que não é só com a família? É isso? Deixa eu achar ele aqui. Mas já pode... Ele pergunta, cunhada, quando eu posso voltar... Aqui, ó. Quando eu posso voltar para o Brasil. Mas essa é uma pergunta. Eu tô falando para ele que ele vai sair da onde a epidemia está caindo para onde a epidemia está voltando, né? Mas aí ele fala que ele está com saudade do filho. Eu vou falar o quê para ele, entendeu? Então é isso, né? É uma questão interessante. Ele está lá, já que ele pôs aqui, né? Ele está nos Estados Unidos, ele quer voltar para o Brasil e na verdade ele está... e ele passou a fase mais dura da epidemia dos Estados Unidos lá. Eu acho que ele gostou, né? Porque agora ele quer passar a fase mais dura aqui no Brasil também. Não, acho que talvez não seja assim, mas a questão é que a viagem é um risco por si só, né? Mas são questões individuais, né? Ele é novo, não tem comorbidade, então... É complicado a gente ficar longe da família também. Exatamente. E falando em família, aí, ó, mais uma prova que não sou só eu, a Maria aí também. Sua irmã também está aqui. Tá vendo? Doutora, bom, quero mandar um beijo para a tua irmã aí. Obrigado, Maria, também por prestigiar a nossa conversa. Eu queria falar com você também agora a questão de medicamentos. Tem muita pergunta, tem a pergunta polêmica aqui, mas antes de entrar na polêmica, que já fizeram, já estava na pauta, mas também já fizeram aqui. Aqui, ó, da Glória, deixa eu colocar aqui. Com relação aos anticoagulantes, né, é eficaz o uso em pacientes desde o início do tratamento? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que uma das coisas positivas que a gente pode falar é que a gente tem um aprendizado em relação ao início da pandemia e o uso dos anticoagulantes para aqueles pacientes que vão
que tem risco de maior gravidade, ou que a gente começa a ver que tem alteração de exames laboratoriais, ele tem sido utilizado, e isso, de fato, tem melhorado. Até hoje eu estava vendo uma aula do pessoal da UTI lá do Sírio, e eles estavam falando que os pacientes, mesmo que estão chegando na UTI, não chegam tão graves, muito provavelmente por conta do uso dos anticoagulantes. Tem indicação específica para uso do anticoagulante, não deve ser usado por todo mundo. Então, tem maneiras de se dosar alguns testes laboratoriais, então, o principal é o Dimiru-D, e é um pouco por isso que eu falei aquela questão de que todo mundo que tem que entrar em contato com o médico, né? Porque a gente sabe que tem algumas intervenções que podem ser feitas, hoje a gente sabe que tem algumas intervenções que podem ser feitas em casa, e que no começo a gente não sabia, né? Então, sim, ele é eficaz, ele ajuda para quem realmente tem indicação, porque como toda medicação tem efeito colateral. Então, na verdade, ele tem que ser bem indicado, e uma vez que ele é bem indicado, ele tem trazido benefício, sim. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu estou já ficando... passou muito rápido, né? A gente já está em 50 minutos de conversa, a gente combinou 1 hora, então vamos tentar aqui. Tem uma pergunta que passou só, a gente já entrou em medicamento, mas eu acho que é importante também, da Ana. E alimentação, podemos pegar o coronavírus pela alimentação parada por alguém, um delivery, alguma coisa? A pessoa, sei lá, tá cozinhando, Isso espirra. não tem descrição, assim, mas se você for imaginar que você está se alimentando com alguma coisa que tem uma quantidade grande do vírus, teoricamente ele vai entrar em contato com a sua mucosa. Mas isso não tem descrição. Acho que realmente a gente vai ficar. Não posso afirmar que sim, visto que a gente não tem isso documentado. Uhum. Então fica aí, né? Eu acho que é isso que é muito doido, né, desse vírus. A gente sabe pouco ainda, a ciência, né? A questão é que a gente está com muito medo, né? Então a gente também começa a ficar. A gente está todo mundo com muito medo e a gente não sabe como lidar, como ficar mais seguro, né? Porque se você for pensar, tudo isso que a gente fez, e a gente fez aqui em casa também, né? Essa questão de que o vírus fica na embalagem, então eu vou passar o álcool, vou limpar as coisas. Aí agora surgiu o CDC falando, olha, não se documentou transmissão assim, então esse não é um veículo importante. Aí a gente acalma um pouco. Então, na verdade, é isso, né? É a questão também de começar a surgir maiores informações que te deixem mais tranquilo em relação a alguns procedimentos, algumas coisas que a gente foi adotando, né? A gente vai pecando pelo excesso, mas pelo menos, né? Exatamente. Isso, né? Ao contrário, enquanto a gente não sabe tão bem, né? Tem também aqui uma segunda pergunta da Mariana, porque ela teve as bebês recentemente, gêmeas, né? E ela quer saber se, no caso dela, tiveram superexposição ao vírus, porque ela e o marido tiveram, né, o Covid, mesmo que elas não tenham apresentação, se elas desenvolveram o anticorpo, ou as crianças, porque tem isso também, que criança não é imune, não pega, como é que é isso? Não, essa pergunta dela, assim, a questão da imunidade, independente se é bebê ou não, então a gente tem visto, por exemplo, dentro da mesma casa, nem todo mundo desenvolve anticorpos, mesmo sabendo que, às vezes, dentro do casal, o marido teve, e ele desenvolve anticorpo, a mulher não teve, mas teve contato com ele, não fez isolamento, mas ela não desenvolve anticorpo. Então, eu acho que tem outras questões aí, que é, na verdade, o que a gente tem visto é assim, para você se defender do vírus, você precisa primeiro de uma primeira imunidade, que a gente chama de imunidade inata, tá? Essa imunidade inata, ela vai lá e ela consegue, de uma certa maneira, conter a infecção. Essa não é a imunidade que produz o anticorpo. A imunidade que produz o anticorpo é a que vem depois, é uma imunidade adaptativa, né? Então, às vezes, se essa imunidade da pessoa é tão capaz de controlar esse vírus, muitas vezes ele não vai chegar a fazer esse anticorpo, ou vai demorar muito para fazer o anticorpo, que seria uma segunda resposta imune. Então, não dá para falar que os bebês vão desenvolver ou não vão desenvolver. Vai depender muito, na verdade, da resposta. Isso vai valer para bebê, para esposa, para outros parentes, para as crianças. Vai depender muito da resposta individual de cada um àquele possível contágio que ele teve, se ele vai ou não desenvolver. Perfeito. Doutor, agora é o seguinte, como a gente está chegando na reta final, eu vou ter que jogar algumas polêmicas aqui, porque senão o pessoal vai me matar, então vamos começar, acho que com a maior, né? Que a Tânia que colocou aqui já no início da conversa, né? O que você acha da polêmica
da cloroquina. Dá para achar alguma coisa? Não dá? Não, hoje dá para responder fácil essa pergunta. Se fosse semana passada, não ia dar, né? Mas agora tá fácil, porque na verdade surgiu uma publicação que eu acho que todo mundo ficou, acho que saiu na mídia, né? E na verdade surgiu uma publicação que mostra que a cloroquina está associada a maior mortalidade. Então, por isso, não sei se vocês ouviram, mas a França parou, né? Parou o uso, e até um estudo francês foi o primeiro estudo que, na verdade, começou com essa questão de mostrar que a cloroquina podia ter alguma ação in vitro, e mesmo a França e a OMS, então várias entidades estão sugerindo a suspensão do uso da cloroquina ou apenas em ensaios clínicos, né? Então, a cloroquina, eu acho que fora essa questão, essa politização que aconteceu em cima do remédio, né, que foi uma coisa meio, só aqui mesmo, né, uma coisa meio maluca, a cloroquina, ela existiu a esperança de que ela tivesse alguma ação, visto que tinha alguns estudos in vitro, né, que mostravam que ela tinha uma capacidade de reduzir a replicação do vírus. Mas isso nunca foi comprovado, né, em vivo, no paciente mesmo. Então, aqui no Brasil, a gente tinha posições diferentes, mesmo entre os médicos. Eu lembro que uma vez me pediram para dar uma entrevista, né, atrás, falou assim, as pessoas querem saber se elas vão tomar cloroquina ou não, né? Aí eu falei assim, mas eu não posso responder isso, porque nem eu sei se eu vou tomar se eu ficar doente, porque vai depender do médico que tomar conta. Porque eu posso cair numa... Eu tenho amigos que eu vou lá, eu sei que ele vai me prescrever, e eu tenho outro amigo que eu sei que não vai me prescrever. Então, eu vou escolher um médico para escolher se eu quero cloroquina ou não, né? Porque, na verdade, tinha essa esperança, tinha essa dificuldade de uma doença grave, sem uma medicação, então tinham várias pessoas que estavam acreditando que ela pudesse ser efetiva. A gente soube de vários médicos notáveis que tomaram a cloroquina, né? Isso foi até para a mídia. E, por outro lado, não tinha nenhum dado científico robusto. Então, vários outros médicos falaram assim, não tem nenhum dado científico robusto, eu não vou prescrever. Agora, eu acho que depois, por que hoje está fácil responder? Porque saiu um dado clínico robusto falando que ela aumenta a mortalidade. Então, um estudo com mais de 96 mil pessoas, eu acho, né? Saiu esses dias, né? Agora, no New England, bom, isso também já tinha saído o anterior, mas ele não era metodologicamente tão bonito, e agora saiu um mais definitivo. Perfeito. Tá? Isso tem a ver também, já amarrando aqui, a pergunta do Flávio, que ele pergunta que em algumas pessoas é detectado Covid, mas não se usa nenhuma medicação. Por que isso? Porque, na verdade, depende muito do quadro clínico, né? A gente não tem uma medicação eficaz antiviral. A medicação que mais promissora antiviral, que seria aquela para ser usada logo no início, é o Remdesivir, que na verdade saiu na mídia lá nos Estados Unidos, mas mesmo a literatura que saiu do Remdesivir, ele é testado só para pacientes graves. Então, assim, a gente não tem nenhum remédio que fale, olha, tome que a gente sabe que teu vírus vai transmitir menos, vai se replicar de maneira diferente, a gente vai conseguir conter essa infecção maior. Então, na verdade, as medicações que tem, depende do quadro clínico. Então, se tem uma resposta inflamatória mais exacerbada, vai ter alguma medicação. Se tem um risco de trombose, como foi aquela outra pergunta, vai ter outra medicação. Então, na verdade, vai depender da evolução da doença mesmo. E a gente tem visto que é um espectro de sintomas absurdo. Então, tem pessoas que passam com o nariz escorrendo e tem outras pessoas que têm uma doença mais grave. Então, por isso que tem gente que precisa tomar remédio e outras não. Perfeito. Bom, tem a pergunta aqui da Glória. Quanto tempo é bom ficar em isolamento após ser testado negativo? Você já teve, pelo que eu entendi da pergunta é isso. Já tive, fui lá, testei, beleza, não tô mais, tô com anticorpo, mas quanto tempo para eu ter certeza? Acho que você falou sobre isso lá, né? 14 dias de sintoma, né? Quem tem sintoma, 14 dias, se for doença branda, pelo menos 3 dias totalmente assintomático. Uhum. Perfeito. Doutora, então eu queria aproveitar também e perguntar sobre isolamento. Se você tem alguma opinião formada sobre isso, ou também é aquele caso que é melhor a gente talvez pecar pelo excesso? Não, isso é tão simples de responder também. Essa é tão simples, essa é ótima, porque essa tem literatura, né? A mais difícil é do alimento cozido, né? Que não tem a literatura. Tem estudos bonitos mostrando que, na verdade, o que é efetivo para reduzir a epidemia é isolamento social. Ponto. Né?
Então, isolamento social de redução mesmo de atividades de loja, de todas essas coisas, né? Não seria só, por exemplo, fechamento da escola, não, é isolamento social. Então, é claro que essa é a medida mais efetiva, e eu, como médica, o isolamento, eu acho que aí ele vai entrar. Agora, eu sou médica, eu não sou gestora, então os gestores é que vão definir exatamente até onde vai esse isolamento, como que não vai ser, etc, etc, né? A gente tem uma curva que ainda não começou, assim, do ponto de vista científico, você poderia afrouxar o isolamento depois de 2 semanas de queda da curva, né? A gente tem um isolamento aqui em São Paulo, que, ao meu ver, depois até com os dados de Nova York, que demorou mais para colocar isolamento, e depois saiu uma publicação agora, o número de mortes que eles não conseguiam evitar por conta da demora de começar o isolamento, né? Então saiu agora recentemente. A gente em São Paulo começou precocemente, guiado por essas diretrizes dos gestores de saúde. E então a gente está um tempo longo já, né? Tem essa, assim, a gente começou com a nossa epidemia mais ou menos um mês depois de Madrid, um mês da Espanha, né? Na verdade, um mês e meio depois da Espanha, um mês depois dos Estados Unidos, e a gente está vendo que. E a gente começou no isolamento junto. Então, isso que foi. A gente começou junto, o que eu acho que para uma cidade como São Paulo está correto, porque aí a gente conseguiu controlar um pouco aqueles casos que no final de março estavam explodindo, né? Então, a gente também está cansado disso tudo, né? Todo mundo está desgastado, a gente tem toda essa economia. Então, eu acho que realmente é uma questão a se avaliar. Agora, a gente ainda não observou a queda da curva aqui em São Paulo. Então, isso é importante que a gente entenda também. Claro. Então, independente, só para falar isso, independente dessa questão dependendo da questão de abrir ou não abrir o isolamento, é importante que cada um de nós, a gente tenha noção de que o vírus ainda está circulando na nossa comunidade, a gente ainda não documentou queda dessa circulação. Então, é importante que cada um pense, independente do que ocorrer em termos de abertura de comércio e tudo aqui em São Paulo, essa saída das pessoas que estão mais vulneráveis vão oferecer um certo risco ainda alto, porque a gente ainda não reduziu a transmissão do vírus nesse momento. Pode ser que daqui 2 semanas a gente fale, não, olha, a gente observou, mas hoje a gente ainda não observou. E mesmo assim, baseado no que você explicou antes, né? Quando a gente começar a retomar, a gente espera que não demore muito, a gente sempre leva 14 dias para ver os efeitos das coisas, né? Então é importante a gente retomar também com toda a responsabilidade, não achar, legal, tá caindo a curva, então acabou. Não, a gente precisa cuidar para a curva não voltar a subir, né? Exatamente. É importante. Gente, a gente já deu aqui 1h02, né, de entrevista. Eu vou pedir só então mais alguns, se a doutora puder, talvez mais 10 minutos para a gente encerrar, você que está aí vendo também, só para a gente, queria perguntar sobre vacina também. Se você tiver, doutora, mais 5, 10 minutos só para a gente concluir. Não, tá tudo bem. Aqui ninguém me chamou ainda, meus filhos não me chamaram. Tá bom. Tá tudo bem. A gente não vai passar muito também, senão eu que tomo bronca. Eu falei que era 1 hora só. Então, bom, agora o que eu queria saber, pessoal, aí se tiver ainda mais alguma dúvida, manda, que a gente vai colocando aqui. Tem uma pergunta que chegou aqui, antes só de falar vacina, Márcia. O vírus pode atacar outros órgãos e não aparecerem sintomas respiratórios, por exemplo, causar problemas cardíacos? Sim, pode sim. Assim, acho que o mais importante, o que mais frequente que a gente tem visto é acometimento do trato gastrointestinal, então é quadros de diarreia. Não é muito comum ter só o acometimento de outros órgãos, então, por exemplo, no caso da diarreia, que é mais descrito, 3% só podem ter esse quadro único e exclusivamente com acometimento de trato gastrointestinal, sem acometimento de sintomas de vias aéreas superiores ou inferiores. Então, normalmente vem junto, mas pode, sim, causar problemas cardíacos. A gente tem visto uma vasta gama de acometimentos. Tem descrição de acometimento neurológico, tem descrição de acometimento do sistema nervoso central, trato gastrointestinal, como eu já falei, cardíaco. Então, realmente, ele pode, sim. Ok. Tudo ainda muito, muito complexo, né? São muitas variáveis, né, sobre esse vírus, né? Bom, doutora, então, é o seguinte, eu acho que todo mundo
que precisa saber. A gente tem alguma expectativa real já de vacina? A gente sabe que demora, porque tem que fazer testes, ou de algum medicamento mesmo que já esteja mais promissor, e a gente pode ter uma expectativa de volta à rotina, volta à vida normal. Então, a vacina, eu acho que a gente tem uma perspectiva muito melhor do que a gente poderia imaginar, muito baseada porque algumas pesquisas foram feitas, não continuaram a serem feitas, mas foram feitas para aquele SARS que a gente teve anteriormente. Então, acho que aquele centro de Oxford é o principal, porque, na verdade, ele pegou o que ele já vinha desenvolvendo para aquela vacina do SARS e ele adaptou para o SARS-CoV-2. Então, ele tem uma vacina que já está em fase de teste em humanos, o que isso é muito avançado. Tem uma outra que é dos Estados Unidos, acho que chama Moderna, a empresa, que na verdade tem uma tecnologia diferente de vacina, uma tecnologia que a gente ainda não aplicou, que usa RNA mensageiro, né? Então tem uma recombinação lá genética que pode levar à produção de anticorpos para esse vírus. Então, assim, a gente tem duas maneiras de ver. A primeira é que a gente está adiantado, sim, tem mais de 100 pesquisadores fazendo, grupos, tem muito dinheiro investido em vacina, a gente tem pelo menos 8 grupos que já estão mais avançados, de todos esses que já começaram a estudar as vacinas. Agora, por mais avançado que a gente esteja, não é algo que a gente vai conseguir, provavelmente aqui no Brasil, ainda para esse ano, né? Eu acho que as expectativas mais otimistas pensam que talvez lá na Inglaterra, Estados Unidos, para esse ano, para o inverno deles lá, né, eles ainda consigam, né? Eu acho que para a gente é algo que, se a gente for muito otimista, a gente conseguiria para o ano que vem, né? Então, os especialistas em vacina, há uns 2 meses atrás, eles falavam assim, pelo menos um ano e meio, pelo menos um ano e meio. Agora, eu acho que já surgiram coisas novas, que são esses 2 grupos mais importantes, que já estão fazendo teste em humanos, mas mesmo assim, provavelmente só para o próximo ano. Já seria um recorde, né? Porque que eu saiba, acho Exatamente. que a vacina mais rápida foi da Ebola, né? Que foram 5 anos, uma coisa assim. Então Exatamente, seria... já seria um recorde. É isso mesmo. E a gente tem vacina também a gente também tem o Butantan aqui, né? Também com tecnologias desenvolvidas no laboratório em busca de uma vacina nacional. Então a gente tem várias possibilidades. Eu acredito que a gente tenha vacina ano que vem, sim. Que ótimo. Olha, essa é uma ótima notícia, né? É. Acho que valeu aí a 1 hora de todo mundo, porque é isso que a gente precisa saber. E também eu acho uma coisa que está todo mundo querendo saber, a gente depende exclusivamente da vacina para voltar ao normal. E que normal é esse? A gente vai voltar ao normal como era antes, ou mesmo com a vacina não vai ser tão normal assim, esse tal desse novo normal? Então, assim, o que você acha? Você acha que a gente vai voltar ao normal como era antes, né? Eu acho que não vai, né? Tem algumas coisas que eu acho que a gente espera que a gente não volte ao normal, né? Assim, a gente espera que a Disney não fique superlotada, né? Que ela comece a falar, só vai. A gente espera algumas coisas, que a gente tem aprendido algumas coisas, né? A gente espera isso. Então, realmente acho que Questão de vai ser. solidariedade, as pessoas é, estão a diferentes, solidariedade. né? Juntando. Eu realmente espero que a gente continue, né, a ser mais solidário, a pensar no bem comum. Então, tomara que a gente aprenda. Mas, assim, a resposta a gente vai ter um normal diferente. Eu acho que a gente vai acabar voltando. O que a gente tem visto agora na Europa e nos Estados Unidos, né? Não sei se vocês viram, mas as pessoas voltando para a praia, mas a praia delimitada, que a pessoa pode esticar sua toalha. Então, assim, mantendo essa questão do isolamento social, que é o mais importante mesmo, essa questão de você manter a distância para você não ter transmissão pessoa a pessoa, né? Então, isso já seria uma normalidade, mas uma normalidade um pouco diferente do que a gente tinha antes. E a outra pergunta que você fez, que eu acho que hoje eu acho que é a coisa que está deixando a gente, epidemiologista, infectologista, mais curioso, quando que a gente vai começar a ver esse declínio da transmissibilidade. Então, falou-se muito de imunidade de rebanho, acho que todo mundo ouviu esse termo, que é um termo, na Foi o que a verdade... Suécia pensou em fazer? Ou É, tô... não, o pessoal, ele não fala que ele está fazendo imunidade de Ah, não rebanho, assume, o mas... ministro, ele não assume, as pessoas falam que ele está fazendo, mas ele fala que não é, ele fala, na verdade, que ele tem uma população mais consciente, ele tem um bom sistema de saúde, então ele pode, na verdade, isolar só
os mais suscetíveis. Esse é o discurso. Ele não, então, pelo menos pelo que eu li na mídia, ele não fala, ele não assume que ele está buscando. Mas assim, a gente teria, se a gente for fazer se a gente for fazer um cálculo matemático, né, você teria que ter 60% a 70% da população, se a gente não tivesse vacina, infectada para chegar nessa imunidade de rebanho. E agora a gente está vendo o quê? Por exemplo, Madrid tem uma sobreprevalência, os estudos sorológicos estão falando que Madrid teve 11% de taxa de infectados, né, por sorologia, por sobreprevalência. Então, é muito menos do que isso. Então, mas lá teve o controle da epidemia. Então, o que tem se discutido é que talvez a gente tenha um grupo de pessoas, e a gente tem visto isso também, a gente tem visto pessoas que têm PCR positivo, que têm o teste positivo, mas não desenvolvem a doença. Então, por que eles não desenvolvem a doença? Será que eles não são tão suscetíveis assim, como a gente imaginou? Né? Então, talvez a gente tenha algumas pessoas que não são tão suscetíveis. Então, talvez a gente consiga essa imunidade de rebanho com uma porcentagem menor de pessoas infectadas. E essa é a grande esperança hoje. Hoje a grande esperança é, de alguma maneira, terem pessoas que respondem bem a esse vírus, ou terem pessoas que já entraram em contato com os outros coronavírus e, por isso, de alguma maneira, têm alguma imunidade cruzada e conseguem controlar mais, e que a gente consiga um controle dessa doença antes de uma taxa de infecção tão alta como 60%, 70%, independente da vacina, né? Então, é algo que tem sido discutido muito recentemente, agora que estão surgindo esses estudos de soroprevalência, né, de sorologia, para a gente tentar ter um pouco mais de esperança em relação à redução dessa transmissão e uma volta a uma nova normalidade, né? Mas eu gostei desse final dessa entrevista, porque acho que eu gostei quando você falou, olha, eu acho que mais do que a gente espera, né, a questão da vacina, e é o que a gente espera e imagina, porque o mundo todo está interessado nisso, né, toda a força econômica de todas as potências, o mundo precisa da solução para esse problema, né, e aí tem aqui o Samir, como será o novo normal quando o clube reabrir? Eu não sei se a gente consegue responder essa pergunta, né. O Samir é um esportista, né? Ele é médico de exercício do esporte. Quer saber? Eu também não sei, mas eu acho que até uma questão interessante dos gestores do clube pensarem nessa questão, né? Porque se tudo correr bem, acho que, sei lá, agosto, né? Talvez a gente já tenha de volta alguma atividade. E aí, de fato, a gente vai ter que pensar num jeito diferente de conseguir frequentar o clube sem aumentar o risco de transmissão enquanto o vírus estiver circulando na comunidade, né? Então, a gente realmente vai ter que pensar isso não só no clube, mas em todos os outros ambientes, da gente conseguir, de novo, uma volta a essa nova normalidade, né? A ter uma vida tranquila, sem risco, né? Ou pelo menos com menos risco. Eu acho que vai ser uma missão de todos nós, né? Não é só a diretoria, claro, vai procurar medidas, assim como os governos e tal, mas acho que cabe muito também a nossa consciência, né? A gente se esforçar ali conjuntamente, né? Você tem muita razão. Porque na verdade uma das coisas importantes é essa questão de qualquer sintomático tem que ficar afastado. E isso na verdade não depende, né? Imagina que abriu, né? Mas qualquer sintomático tem que ficar afastado. E isso depende do indivíduo, né? Dele falar, não, olha, hoje eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, não vou fazer tal coisa, vou esperar para ver o que vai acontecer. Então, você está coberto de razão. Legal. Bom, doutora, então, nós vamos encerrar. Eu vou colocar na tela uma sugestão aqui, que veio da Anete, que eu adorei. Então, vou, já para te deixar numa situação horrorosa, né? Depois você tem que falar assim, você vai pegar mal. Depois você me manda um WhatsApp e fala. Não, eu vou falar para a NET que assim, eu vou falar uma coisa que a gente tem. Todo mundo está precisando de muita informação, né? E como agora a gente se comunica online, né? Então a gente tem sido chamado para falar em algumas coisas e surge sempre essa questão, fala de novo em junho, fala de novo, né? E no final é bom, porque na verdade você adquire mais conhecimento, você fica mais tranquila na próxima, né? As primeiras são as mais difíceis, porque tá saindo publicação, a gente está. O mais difícil para a gente, como médico, assim, é a questão de que é uma doença totalmente nova. Então, a gente foi construindo muito conhecimento. Então, isso é uma coisa que de uma certa maneira, a gente tem que ficar tranquilo para passar tranquilidade para todo mundo que ouve, que pergunta, mas, ao mesmo tempo, isso gera para a gente uma necessidade de leitura e uma angústia de saber, né?
para poder responder e para poder esclarecer as coisas. Então, tá tudo bem. Para Até a pergunta da NET. quando a gente lançou a cloroquina na conversa, né? Você mesmo falou, olha, semana passada não seria tão simples de responder e hoje já é. Então imagina daqui um mês e meio, 2, né? Tudo que pode mudar. E eu acho que para a gente também, que está aqui aprendendo, quando a gente recebe tanta informação de uma vez só, a gente talvez não consiga absorver tão bem tudo e vá levando um tempo, né? Para a gente conseguir realmente absorver e aprender as informações. E aí também já quero reforçar aqui, tem mais gente perguntou ali, ver se eu acho aqui para colocar na tela, se a entrevista vai ficar no feed. Vai sim. São tantas perguntas, isso aqui é muito legal, né? Aqui, ó, Fabiola. A entrevista vai ficar no feed? Sim, Fabiola, vai ficar. A gente vai tentar colocar no Instagram também. É o nosso primeiro programa, então vamos torcer para dar tudo certinho, mas vai ficar. Então, indiquem aí, enfim, se vocês gostaram, volta. Quem chegou mais para o meio, tem muita informação bacana, muita coisa importante. E eu adorei ter esse problema de achar a pergunta, e que é muita pergunta, isso é um ótimo sinal, fiquei muito feliz. Doutora, quero agradecer você, a gente já está em 1h15, né? Não é para menos, é um assunto que acho que tem muita coisa para ser falada, faltou muita coisa, tiveram perguntas, infelizmente, ali, que eu não consegui dar conta, mas peço desculpas, porque o tempo é limitado. Então, obrigado, se você quiser falar alguma coisa, se despedir, mas de coração, assim, foi um papo muito legal, eu aprendi muito, eu acho que quem está em casa também aprendeu bastante, e essa oportunidade da gente ter esse canal direto com um especialista, uma pessoa que sabe o que está falando, porque esse problema hoje, a gente vê muito, né? As pessoas sabem muito, mas não sabem de nada, as pessoas têm opiniões, muita gente, e a gente é difícil a gente achar uma fonte segura, confiável, que a gente possa se informar com qualidade, né? Então, e essa é a proposta aqui do Papo de Araque, que a gente está começando hoje em várias áreas. Então, obrigado, muito obrigado por ter aceitado o convite, foi muito bom, foi um prazer conversar com você. Bom, eu agradeço, na verdade, eu não sabia que era o primeiro programa, me senti honrada com isso, né? Eu sei que eu estou falando de um tema que está na cabeça de todos, né? E isso acaba permitindo essa questão. Eu acho muito legal essa iniciativa. Eu acho que o clube é uma pequena comunidade, né? A gente quem frequenta, a gente tem os nossos amigos, e realmente eu acho que é muito boa a iniciativa de entre nós a gente trocar essas experiências e a gente oferecer aquilo que a gente pode para o outro, para a comunidade. Eu agradeço todo mundo que participou, que ouviu, espero que tenha sido útil e tranquilo, né? E Papo de Araque não combina muito com o Covid, assim, né? Porque é tudo tão sério, né? Mas eu acho que foi realmente descontraído e eu agradeço o convite e a participação de todo mundo. Né? Claro, nesse momento de quarentena, são muitos assuntos que são um pouco indigestos, né? Mas a gente quer tentar lidar com leveza e tal, e eu acho que a gente conseguiu aqui, e boas coisas, essa questão do final dessa possibilidade de uma vacina, não, então, você falou, acho que esse ano, não, eu já fiquei tão feliz, porque eu achava que era algo para daqui uns 2 anos, então, eu acho que a gente... legal. Bom, obrigado, Olavo, obrigada a todos, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, doutora. Então a gente se vê daqui um mês e pouco aí, a gente se fala. Tá bom, pessoal? Elogiou muito aqui, agradeceu, você pode ver nos comentários e também faço a minha palavra deles também ali. Muito grato por você estar participando aqui. Obrigado, viu? Obrigada, tchau. Pessoal, então espero que vocês tenham curtido o papo, tanto quanto eu, fiquei super feliz. Tem bastante comentário chegando ainda aqui. Quem chegou tarde, pessoal chegando, então repetindo, fica no feed, tá? Então dá uma olhada. E pessoal, ajuda a gente a divulgar então esse projeto novo, tá? O Papo de Araque, cada semana, toda quarta-feira, aqui na página do Face do Círio, às 20 horas, a gente vai conversar com profissionais de várias áreas diferentes, psicologia, vamos falar com advogados, vamos falar com pedagogos, então vários assuntos que são de interesse de todo mundo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, tá bom? Então ajuda a gente aí a divulgar a ideia, tá? Então, ó, semana que vem, vamos então já anunciar aí o que a gente vai ter na semana que vem, tá? Então, o nosso assunto da semana que vem é compulsão por alimentos e bebidas alcoólicas no isolamento,
e nós vamos ter 2 convidadas, então vai ser eu conversando com 2 pessoas, vai ser um papo bem bacana, vai ser a doutora Renata Davi Kitadi, que ela é nutricionista, e ela é pós-graduada em nutrição clínica, clínica funcional e transtornos alimentares, e também a doutora Fernanda Hanum Jabur, que é psicóloga formada pela PUC de São Paulo, que tem especialização em dependência química pela Unifesp, tá, gente? Então vai ser um papo muito bom também no mesmo horário, quarta-feira, às 20 horas, isso vai acontecer toda semana, tá? Então, pessoal, é isso. Muito, muito, muito obrigado por ter acompanhado aqui o nosso primeiro programa. Espero que seja o primeiro de muitos e a gente se vê na quarta-feira que vem, às 20 horas, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem em paz e daqui a pouco isso tudo vai passar. Tchau, gente.